Bom dia a todos e a todas. Eu queria cumprimentar a mesa aqui na pessoa da Cleide, do Paulo, cumprimentar todos os demais palestrantes aqui. A gente tem passado por um momento de transição no mundo do trabalho. Esse momento é muito crítico, né, para o trabalhador e o trabalhador em geral, que acaba afetando todos os trabalhadores, não só os trabalhadores da iniciativa privada, mas os servidores públicos também. Já a gente vai explicar o porquê disso, né? Eu trouxe aqui algumas matérias aqui para a gente demonstrar como isso tem afetado o mundo do trabalho. Eu peço desculpa a vocês que não consegui carregar os vídeos ali, então, mas nos links que estão aqui a gente consegue acessar esses vídeos para que a gente possa ter ideia do que tem acontecido no mundo do trabalho. Essas primeiras manchetes aí, do governo essa semana, que havia diminuído o desemprego no Brasil. Mas os números são aí: 13 milhões de desempregados, 37 milhões na informalidade. A gente fazendo uma conta simples, né, matemática, a gente vê que tem 57 milhões de pessoas, trabalhadores no Brasil, em subemprego ou sem emprego. Isso é um número bastante grave, bastante alarmante, que só tende a piorar com a reforma trabalhista aprovada em novembro, entrada em vigor em novembro do ano passado. Essa reforma, ela foi feita em outros países, aqui nossos vizinhos mais próximos, como o México, sofreu uma reforma trabalhista muito semelhante à nossa, que houve o quê no México? Redução da massa salarial e aumento do desemprego. Esse é o cenário que a gente vai experimentar no Brasil, infelizmente, enquanto essa reforma estiver em vigor. Ali do outro lado, a gente vê a notícia dessa semana, né, da Latam, dispensando 1.200 trabalhadores para terceirizar. Terceirização, que vai ser um tema da nossa colega Érica aqui, que ontem a gente teve a infeliz surpresa, né, que o STF aprova a terceirização irrestrita, inclusive para os contratos pretéritos à reforma trabalhista, aqueles contratos que iniciaram antes da reforma trabalhista. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que a gente vai ter um aumento significativo nas péssimas condições de trabalho que os terceirizados enfrentam no mercado em geral. Isso não traz benefício para o trabalhador, isso não traz benefício social nenhum. Na verdade, isso vai trazer enormes prejuízos. Como é a fiscalização do trabalho, a gente flagra esse desmantelamento do ambiente de trabalho, do trabalhador terceirizado, que hoje nós temos 80% das vítimas de acidente de trabalho do Brasil são trabalhadores terceirizados. Com o que foi aprovado ontem pelo STF, a gente vai poder chegar a situações muito peculiares, né, trágicas, de empresas sem empregados, onde todos os seus trabalhadores poderão ser terceirizados. E aí se diz bastante em defesa disso que a gente mantém o mesmo patamar do trabalhador empregado, a gente mantém o mesmo nível salarial do trabalhador empregado. Mas se não existe trabalhador empregado naquele ambiente de trabalho, como a gente vai garantir uma condição equivalente à do trabalhador empregado? Como a gente vai garantir um salário equivalente ao trabalhador empregado, se naquele ambiente de trabalho não existe nenhum trabalhador nessas condições? Bom, aí mais notícias, né? A gente pode acompanhar que todas essas notícias são recentes, são de, no máximo, um ano e meio para cá. Então, lá, empobrecimento da população brasileira, 9,1% de redução da massa salarial. Bom, a gente teve uma redução de quase 50% da massa salarial do México com a reforma trabalhista semelhante à nossa. O que aconteceu na Itália também desde 2004, com a reforma trabalhista que foi implementada lá, foi a mesma coisa que irá acontecer aqui, né? Redução da massa salarial, aumento do desemprego, sem mercado de trabalho formal para os jovens. Isso vai impactar tanto no mundo do trabalho, no ambiente social, quanto na previdência, que também é outro tema dessa palestra, desse debate de hoje, né? Mais uma notícia: crise no mercado de trabalho faz renda do brasileiro encolher em 2017.
a notícia do fim do ano de 2018, qual vai ser? Nova redução da massa salarial do trabalhador. E aqui a gente parte para os acidentes, né? A gente não conseguiu ainda colocar todos os gravíssimos, né? Mas o Brasil hoje tem a marca terrível de 700 mil acidentes de trabalho por ano. Nós ocupamos a 4ª posição no mundo de maior quantidade de acidentes de trabalho que existe em todas as economias. Isso é uma posição terrível, né? É uma situação que não deveria estar sendo experimentada pelo Brasil, porque a gente deveria garantir a qualidade do ambiente de trabalho para que o trabalhador não se acidentasse. E aí aqui, notícia de acidente. Explosão atinge caldeira refinaria da Petrobras em Paulínia. Explosão na Usimina deixa feridos e usina evacuada em Patinga. Essa semana, novamente, tivemos outra explosão numa refinaria em Goiás, no interior de Goiás, onde 4 trabalhadores foram vitimados, um veio a óbito e os outros 3 estão em estado gravíssimo no hospital. Isso quer dizer o quê? Que a precarização do ambiente de trabalho leva ao acidente. A gente hoje, como eu disse, o Brasil, 4ª posição do mundo em número de vítimas de acidente. 700 mil acidentes por ano. Desses, 80% são de terceirizados. Aí imagina o impacto dessa terceirização irrestrita nesse ambiente de trabalho desses trabalhadores, que já é muito precário. Com relação à reforma, agora aqui, pontos individuais e coletivos, né? Ontem eu tive notícia de que uma federação de bancos está tentando impor cláusulas na convenção coletiva para os trabalhadores que ferem os direitos dos trabalhadores. Isso está sendo feito por quê? Porque com a retirada da contribuição sindical obrigatória, o governo fez o sindicato para sangrar, para depois dizer, agora vocês se viram, vão atrás dos seus filiados, vão correr atrás dos sindicalizados, e a gente sabe que, com essa medida do fim da contribuição sindical obrigatória, que tinha sido prometido que não seria feito dessa forma, que, no mínimo, teria-se um prazo para que os sindicatos se adaptassem, para que as federações, confederações se adaptassem a isso, o que não foi cumprido pelo governo na reforma trabalhista. Então, a gente tem um ambiente em que os acordos e as convenções coletivas vão estar extremamente prejudicados nesse momento pela retirada de força de negociação dos sindicatos. Além disso, aqui nos contratos individuais, foi criada uma figura sui generis, absurda, nessa reforma trabalhista, que foi chamada de trabalhador hipersuficiente, que é o trabalhador que ganha 2 vezes o teto da Previdência Social e que ele pode regular todas as regras do seu contrato de trabalho individualmente com o empregador. Isso traz 2 problemas gravíssimos. Primeiro, as condições em que esse trabalhador vai assinar esse contrato. Porque hoje o que a gente percebe é que o emprego, né, o trabalho, é a fonte de sustento do trabalhador, é a fonte de se pôr comida em casa, de ter uma vida digna. A partir do momento que eu deixo o trabalhador à mercê do capital, isso vai acontecer o quê? Esse trabalhador vai ter que aceitar piores condições de trabalho, piores salários, piores formas de trabalho, para que mantenha o seu emprego. Inclusive, isso tem sido um discurso de vários presidenciáveis aí, de que ou se tem emprego ou se tem direito. A gente não pode admitir isso no século XXI. Não é possível que a gente vá voltar ao século XVIII, onde o trabalhador era escravo, onde o trabalhador tinha as piores condições de vida, pior condição de dignidade. Então, esse profissional, além dele ter que negociar seu contrato individualmente, a gente pode chegar a um absurdo em grandes empresas, aí, hospitais, firmas de engenharia, advocatícias, onde esses trabalhadores geralmente têm uma remuneração melhor. Se a gente tiver, por exemplo, 50 médicos num grande hospital, se a renda deles for 2 vezes o teto da Previdência, a gente pode ter um contrato diferente para cada trabalhador naquele estabelecimento. Imagina a insegurança jurídica que isso vai gerar.
E aí, a reforma trabalhista foi baseada no quê? Tem que garantir a segurança jurídica. Qual a segurança jurídica? De que o empregador não vai ter que pagar os direitos que ele deixou de conceder ao seu empregado, aqueles direitos que eram previstos na Constituição Federal e na lei. A partir do momento que ele não mais cumpre isso, a segurança jurídica foi para que ele não seja obrigado, não seja contestado e não tenha que pagar por esses direitos. É essa a verdade que a gente vai ter com essa reforma trabalhista. Aqui, a gente trouxe um resumo da autuação dos auditores fiscais do trabalho. E aqui eu faço um pequeno parêntese aqui, né? Isso aqui são as autuações de 5 anos, de 2012 a 2016, com relação às jornadas. Aqui é jornada de trabalho, que é uma causa sempre presente nos acidentes do trabalho. Então, foram 57.183 autos de infração, só com o quesito jornada sendo mostrado aqui. Então, só infração contra a jornada de trabalho. E aí, já que o STF ontem disse que, para garantir a constitucionalidade, o mercado de trabalho, o livre mercado, que deveria se eliminar os 4 primeiros incisos da súmula 331 do TST, que garantia a proibição da terceirização de atividade fim, garantia uma série de direitos ao trabalhador para que ele não fosse terceirizado de qualquer forma, em qualquer condição, e o STF disse que isso é baseado na Constituição Federal Brasileira. Eu queria propor também que, baseado na Constituição Federal Brasileira, que fosse proibido as horas extras, porque lá diz que são 8 horas diárias, 44 horas semanais, sem nenhuma outra argumentação de que há possibilidade de horas extras, que a gente sabe como são feitas, porque hora extraordinária tem que ser extraordinária. Não pode ser a jornada comum do trabalhador fazer hora extraordinária. Então, já que, para se interpretar a Constituição, permitindo a terceirização, usa-se os princípios constitucionais, eu queria que o STF também usasse os princípios constitucionais e proibisse as jornadas excessivas, as jornadas além das 8 horas, além das 44 horas semanais, como uma rotina, como um dia a dia do trabalhador. Essa jornada extraordinária ela tem que ser extraordinária, tem que ser para situação que não é prevista, situação calamitosa, coisas que não tem como se abrir mão daquele trabalho do trabalhador naquele momento, para que não haja um prejuízo maior, inclusive da segurança, né? Aqui mais dados que a gente trouxe, né, da atuação da Inspeção do Trabalho. Em 23 anos, desde que foi criado o Grupo Móvel de Fiscalização do Trabalho Rural, aí, para o resgate de trabalhadores, começou com o trabalho rural e hoje a gente tem acompanhado o resgate de trabalhadores urbanos com bastante frequência, acho que em igual número, às vezes até em número maior que o trabalhador do campo. Então, a gente tem aqui, em 23 anos de atuação desse grupo móvel, foram 53 mil trabalhadores resgatados de situação em condições análogas à de escravidão, a escravidão contemporânea. Mais de 75 milhões de verbas salariais pagas diretamente a esses trabalhadores. Isso aqui foram verbas que os trabalhadores receberam já no momento do resgate. Ainda aqui, trabalho infantil. Mais de 60 mil crianças foram retiradas do trabalho infantil e mais de 280 mil trabalhadores com deficiência foram inseridos no mercado de trabalho devido à atuação da Inspeção do Trabalho. Com a reforma trabalhista, o que a gente tem hoje, o cenário que a gente tem, inclusive com também alguns candidatos dizendo que deve deixar o empregador produzir, não importa as condições, querendo revogar, inclusive, a portaria que proíbe o trabalho escravo no Brasil e impõe as sanções que a Inspeção do Trabalho usa para configurar esse crime. E
o retorno da criança para o mercado de trabalho em condições degradantes, em condições gravíssimas. Lugar de criança não é no trabalho, lugar de criança é na escola. Isso a gente tem que combater, como sempre foi combatido. E a inclusão dessas pessoas com deficiência. A partir do momento que não se torna obrigatório mais a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, essas pessoas vão ficar alijadas do mercado e vão sofrer as consequências disso com a falta de emprego, redução de salários, porque é isso que vai acontecer. A pessoa com deficiência tem muito mais dificuldade de se inserir no mercado de trabalho do que um trabalhador regular. Aqui, nos últimos 6 anos, 10 mil acidentes de trabalho investigados pelos auditores do trabalho. Isso trouxe de retorno 750 milhões de reais, aproximadamente, para os cofres da Previdência Social. Aqui, tanto diretamente, pela configuração da responsabilidade do empregador pelo acidente de trabalho, quanto nas ações regressivas que hoje a Procuradoria entra contra o empregador para que ele pague o benefício previdenciário que deveria ser custeado por toda a sociedade. Se aquele empregador individual ele causa um dano para o trabalhador, essa conta não pode ser dividida pela sociedade desde que o empregador esteja descumprindo as normas de saúde e segurança. Então, a partir do momento que a gente constata que as normas de saúde e segurança não estavam sendo cumpridas, a Procuradoria ingressa com a ação regressiva contra o empregador para que ele arque com esses custos previdenciários desse trabalhador que foi afastado, às vezes morto, trabalhador que veio a óbito, ou trabalhador que não pode retornar ao mercado de trabalho por estar completamente incapacitado. Aqui a arrecadação média anual do FGTS, contribuição social, 130 bilhões por ano. Isso com a reforma trabalhista. A redução do emprego formal. O que vai impactar nisso aqui? Que eu disse que ia impactar, inclusive, na Previdência. Se eu não tenho emprego formal, eu não tenho contribuição previdenciária, porque o trabalhador, que hoje também foi criada uma figura do autônomo, podendo, inclusive, ser autônomo exclusivo da empresa, ele não tem previdência do próprio bolso. Ele não vai tirar do salário dele para contribuir para a Previdência Social, se não tem a parte do empregador. Essa parte que foi retirada, esse trabalhador não retorna à Previdência mais, isso vai ter um impacto negativo também nas contas da Previdência Social. Outro ponto, trabalho intermitente, onde o trabalhador hoje trabalha, é o contrato 0 hora que a gente chama, recebe pelo aquilo que trabalha, ele pode chegar no fim do mês não ter alcançado o valor mínimo para ser pago para a Previdência Social, você vai ter que tirar do próprio bolso para contribuir para a Previdência Social, para poder fazer parte do sistema de proteção. Com relação aos trabalhadores, o indivíduo homem e a mulher. A reforma ela é muito mais prejudicial para a mulher, né, porque hoje se permite o trabalho da mulher em locais insalubres, aí a mulher gestante e lactante, em locais insalubres, que era proibido, e o incrível é que esse mesmo Congresso que aprovou a reforma trabalhista autorizando o trabalho da mulher lactante e gestante em local insalubre, tinha proibido esse trabalho em 2016 por meio de uma lei. Então, você vê a confusão mental que se apropriou do Congresso Nacional, que em um ano os parlamentares aprovam que a mulher não possa trabalhar, a mulher gestante e lactante não possa trabalhar em local insalubre, e no outro ano aprovam a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, em qual se permite que essa mulher trabalhe em local insalubre. Bom, a flexibilização, né? O negociado sobre o legislado. Aqui, mais uma vez, esse foi um dos pontos-chave da reforma trabalhista, onde eles tiraram a argumentação de que a liberdade, a autonomia privada da vontade, que o trabalhador deveria ter o contrato de acordo com a vontade dele. Acontece que o trabalhador, a partir do momento que o trabalho representa para ele, a remuneração dele representa sobrevivência,
esse trabalhador ele vai se submeter às piores condições de trabalho, caso não se tenha o mínimo garantido. E esse negociado sobre o legislado foi justamente nesse sentido, porque a Constituição Federal Brasileira já previa isso, o negociado sobre o legislado, mas desde que fosse para melhorar as condições de trabalho. Esse negociado sobre o legislado da reforma trabalhista foi simplesmente no sentido de retirada de direitos dos trabalhadores. Porque as melhores condições, negociar melhores condições, já era permitido na Constituição Federal. O que foi alterado no conjunto da reforma trabalhista foi que a gente pode hoje reformar para piorar as condições de trabalho, sempre no sentido de retirada de direitos, retirada de garantia, retirada de proteção do trabalhador. Vou adiantar um pouquinho aqui, por causa do tempo. Aqui, alguns pontos, né, da reforma. Mudança do trabalho a tempo parcial, que antes era 25 horas, hoje passou a 30 horas com possibilidade de hora extra, 32 horas sem possibilidade de hora extra. E aí, o que isso representa? Que a gente tem praticamente um contrato a tempo integral de outros países com redução de salário. Porque isso aqui, a única vantagem que vai ter para o empregador, que vai poder reduzir o salário do trabalhador, mantendo quase a mesma carga horária que ele poderia ter naquele emprego. Liberação irrestrita do trabalho temporário, também ficou com um prazo dilatadíssimo, que antes na lei o prazo era bastante limitado, agora esse prazo ficou enorme, e o trabalhador pode ser temporário por vários anos, desde que se mantenha um período de apenas 3 meses de diferença entre um contrato e outro. Então, esse trabalhador passa a ser temporário eternamente, sem garantia do contrato por prazo indeterminado. A forma do registro de jornada também pode ser alterada, e aí é uma forma também de se permitir a sobrejornada, permitir horas extras, sem que haja um controle efetivo disso. E um dos argumentos, inclusive lá no teletrabalho, é de que não há como verificar o tempo que aquele trabalhador estava efetivamente trabalhando. Ora, hoje, com os recursos tecnológicos que nós temos, não é possível controlar a jornada de um trabalhador? Será que esse argumento realmente é válido para uma mudança nesse patamar? Aí aqui a ampliação da jornada, que eu volto a dizer, o STF, então, tem que passar a interpretar a legislação trabalhista conforme a Constituição e proibir que as jornadas sejam excedidas, proibir esse aumento da jornada semanal, para que a gente possa garantir as melhores condições de trabalho e diminuir o risco dos acidentes no local de trabalho. Aqui, a parte da terceirização, que a gente já falou passando aqui, dos principais problemas dessa terceirização, e que a Érica, na sequência, vai trazer maiores informações sobre a terceirização e o que aconteceu ontem no STF. E aí o final da reforma é isso aqui: redução da massa salarial, redução das condições de trabalho, degradação do meio ambiente, aumento dos acidentes, piora na qualidade de vida do trabalhador. Essa reforma ela foi já feita em vários países, como eu disse aqui no começo. O resultado foi esse. O nosso resultado, infelizmente, não vai ser diferente. Em 9 meses de reforma trabalhista em vigor, a gente só tem o quê? Uma piora, uma degradação dos contratos, um aumento do desemprego, porque essa reforma não veio para trazer emprego. Ela veio para tirar o emprego do trabalhador, para que esse trabalhador passe a não ter direito mais, para que esse trabalhador passe a não fazer parte da Previdência Social mais, e, a partir daí, a gente tem uma massa enorme de trabalhadores que não tem as mínimas condições de dignidade, tanto pela questão salarial, quanto pelas condições de trabalho, quanto pela remuneração. Que essa redução, ela, em média, em todos os países onde ela foi experimentada, é de 30% na massa salarial dos trabalhadores. E aí depois vai se dizer, mas a crise é gerada
porque o trabalhador não quer trabalhar, né? É sempre esse discurso falacioso de que o trabalhador não tem interesse em desenvolver o seu trabalho de forma adequada. Mas o que a gente percebe é que a exploração do trabalhador pelo capital vai aumentar significativamente. Isso vai gerar problemas sociais muito mais graves do que o que a gente já tem experimentado hoje. Aqui são dados que a gente tem também das contribuições previdenciárias a cargo do empregado, né, que são retidas geralmente deles e não são repassadas à Previdência Social. E a gente tem um índice de perda aí, que ele vem aumentando, né, no decorrer dos anos aí. Vocês veem que no começo a gente tem 22%, chega a 33%, em razão do quê? Da falta de condições de trabalho e do diminuto número hoje de inspetores, de auditores fiscais do trabalho, auditores da Receita Federal, que a gente não consegue alcançar o mesmo volume de empresas e empregados de anos atrás. Hoje, a Inspeção do Trabalho tem um quadro de 2.300 trabalhadores, inspetores, 1.200 cargos vagos e, pelo IPEA, a gente deveria ter 8 mil inspetores do trabalho no Brasil. Então, vocês veem que o número é muito aquém do que a gente necessita, muito aquém do que a gente precisa para garantir os direitos dos trabalhadores. Para finalizar, eu só queria deixar claro aqui para todos vocês que a Inspeção do Trabalho luta de todas as formas para garantir as condições dos trabalhadores, o meio ambiente do trabalho, as condições dignas do trabalho. Isso de forma hercúlea, a gente sempre em favor do trabalhador, lutando contra os desmanzelos do capital, que sempre tenta retirar direitos, sempre tenta colocar o trabalhador em condições piores e a degradação do ambiente, das condições de vida, das condições sociais de toda a sociedade. Então, a Inspeção do Trabalho está aí para que a gente possa garantir os direitos dos trabalhadores. Não vamos aceitar esse discurso do governo de extinção do Ministério do Trabalho, extinção da Inspeção do Trabalho. Isso não vai ser tolerado, isso não vai ser permitido, porque a gente tem que defender o ambiente de trabalho, a gente tem que defender o trabalhador, que é a parte sempre mais fraca nessa luta entre capital e trabalho. Muito obrigado, bom dia a todos.